Meu nome é James Patterson, e aos 34 anos eu pensava que compreendia como a morte funcionava. Havia lido sobre ela em livros. Havia visto em filmes. Havia enfrentado a possibilidade abstrata dela em conversas tardias com amigos sobre mortalidade e significado. Mas nenhuma quantidade de leitura, nenhuma quantidade de filmes, nenhuma conversa filosófica poderia ter me preparado para o que experimentaria naquela tarde de 19 de julho de 1989, quando eu estaria sentado na fileira 28C do voo TACA-10 da United Airlines, viajando de Nova York para Los Angeles, quando o impossível aconteceria. Eu era um consultor de negócios. Viajava frequentemente. Havia voado centenas de vezes. Conhecia os números. Sabia que voar era estatisticamente mais seguro do que dirigir. Sabia que acidentes aéreos eram raros. Sabia que, se houvesse um acidente, as chances de sobrevivência em um voo comercial moderno eram boas. Os números me deram confiança. Os números me fizeram subestimar o perigo real. Naquela manhã, 19 de julho de 1989, eu havia acordado em meu hotel em Manhattan. Minha esposa, Patrícia, havia me ligado da Califórnia. Tenha um bom voo, amor, ela disse. Não consigo esperar para vê-lo na quinta. Quinta, 5 dias de distância. 5 dias aonde eu estaria em casa, com minha esposa de 12 anos, na casa que tínhamos construído juntos. Eu não sabia que quinta nunca chegaria. Pelo menos, não no sentido que ela imaginava. Entrei no avião naquela tarde. Um Boeing 767, um dos melhores aviões do mundo. Moderno, seguro, confiável. Eu havia voado nele dezenas de vezes. Entrei. Encontrei meu assento na fileira 28 e me assentei ao lado de uma mulher idosa chamada Margaret, que estava viajando para visitar seus netos na Califórnia. Margaret era uma mulher doce. Ela me ofereceu um doce quando nos sentamos. Conversamos um pouco sobre nossos filhos. Ela tinha 4, todos adultos agora. Eu tinha 2 filhos com Patrícia, Thomas de 8 anos e Sophie de 6 anos. Ela estava nervosa sobre voar. Era sua primeira vez em um grande jato. Não se preocupe, assegurei-lhe. Isso é perfeitamente seguro. Voa todo dia e nada nunca acontece. Palavras que desejaria poder tomar de volta. O avião decolou pontualmente às 14h27. Subimos gradualmente para a altitude de cruzeiro. Os comissários fizeram o serviço de bebidas. O filme começou. Margaret dormiu ao meu lado. Tudo era perfeitamente normal. Estava lendo um livro de negócios, alguma coisa chata sobre estratégia corporativa, quando senti o primeiro sinal de que algo estava errado. Um grito. Não um grito humano. Um grito mecânico. Um som agudo e inumano vindo do sistema de aviação. O avião não desacelerou. Não havia impacto, mas havia aquele som. Os comissários começaram a se mover rapidamente e de repente. Começaram a falar em rádio. Começaram a verificar coisas. Margaret acordou. O que foi isso? Perguntou ela. Não sei, menti. Provavelmente nada. Mas eu sabia. Em algum nível profundo, primário, eu sabia que algo estava errado. Você consegue sentir quando a morte está chegando. Existe uma sensação, uma intuição primitiva que diz que tudo mudou. O capitão fez um anúncio. Sua voz era muito calma, treinada para parecer calma em crises. Passageiros, este é seu capitão falando. Temos uma situação mecânica menor. Nada para se preocupar. Vamos retornar a Newark para uma verificação de rotina. Isto levará aproximadamente 45 minutos. Situação mecânica menor. Essas eram as palavras que o capitão escolheu. Menor. Isto foi um understatement astrológico do século. O que não sabíamos, o que só soubemos depois, era que ambos os motores do 767 haviam falhado completamente. Ambos. Os 2 motores que mantinham o avião no ar haviam parado de funcionar quase simultaneamente. Um motor falha. Você tem problemas. 2 motores falham. Bem, você não tinha precedentes para isso em aviação comercial moderna. O avião começou a descer. Lentamente no começo, você conseguia sentir isto, aquela mudança na pressão do ar no seu corpo. Depois mais rápido. Depois muito mais rápido. As pessoas ao meu redor começaram a gritar. Um homem atrás de mim começou a rezar em espanhol.
Uma criança pequena começou a chorar. Margaret pegou em minha mão tão forte que machucou. Vamos cair, ela sussurrou. Vamos literalmente cair do céu. Eu não pude mentir para ela novamente. Sim, disse eu. Eu acho que sim. O avião agora estava em uma descida que podia ser descrita apenas como queda controlada. Os pilotos estavam fazendo seu melhor para controlá-lo, usando flaps aerodinâmicos, usando o equilíbrio do peso, usando cada técnica conhecida para desacelerar a descida. Mas sem motores, sem energia, havia muito pouco que pudessem fazer. As luzes piscavam, os alarmes tocavam. O avião parecia estar se desintegrando, cada viga de metal gemendo sob o estresse. Comecei a pensar em Patrícia. Pensei em Thomas e Sophie. Pensei em como nunca mais o veria. Pensei em como Patrícia receberia a ligação da companhia aérea dizendo que o avião havia caído. Pensei em como ela teria que explicar aos nossos filhos que seu pai estava morto. Pensei em como meu último conselho para Margaret havia sido uma mentira. Pensei em como meu último conselho para minha esposa havia sido: tenha um bom voo, sem saber que seria meu último voo. E então, milagre, ou quase milagre, o piloto avistou um campo. Um grande campo aberto perto do aeroporto de Gimli, no Canadá. Ele guiou o avião morto para baixo em direção àquele campo com uma perícia que desafia a descrição. O impacto foi violento. Senti meu corpo ser atirado contra o assento em frente a mim. Senti o estalo de ossos quebrando, não apenas meus ossos, mas os de todos ao meu redor. Senti metal sendo rasgado. Senti o avião literalmente sendo despedaçado. Houve um segundo de completa escuridão, de completo silêncio, como se a morte tivesse pausado, esperando. Depois, luz. Aquela luz branca brilhante que você vê quando desperta de um pesadelo. Exceto que isto não era um pesadelo. Isto era realidade. O avião havia deixado de se mover. Estava vivo. Estava vivo e o avião havia parado de se mover. Abri meus olhos. Tentei me mover. Consegui mover meu braço direito. Consegui mover meu braço esquerdo. Doía, mas conseguia. Tentei levantar meu corpo. Consegui. Estava vivo. Margaret estava inconsciente ao meu lado, seu rosto coberto de sangue. Mas ela estava respirando. Seu peito subia e descia. Ela estava viva também. Consegui sair pela saída de emergência. Consegui descer o escorregador de emergência. Consegui tocar o chão canadense com os meus pés. Isso foi quando eu caí. Meu corpo simplesmente colapsou. Meu coração estava acelerado a uma velocidade que achei que explodiria. Minha respiração era rápida demais. Meu corpo estava em choque. Mas eu estava vivo. De 285 pessoas a bordo do voo TACA 110, 185 de nós sobrevivemos. Apenas 100 pessoas morreram. Apenas 100. Como se 100 mortes fosse um sucesso. Os 72 dias que se seguiram foram tanto sobre a recuperação física quanto sobre a compreensão mental do que havia acontecido. Eu tinha fratura de costelas. Eu tinha um hematoma severo em todo o meu corpo. Eu tinha queimaduras de fricção onde havia tocado em metal quente durante a evacuação. Mas a pior lesão era invisível. Era a sensação de que a morte havia estado tão próxima, tão incrivelmente próxima, que ainda conseguia sentir sua respiração em meu pescoço. Passei 72 dias em recuperação, 72 dias na cama de hospital, 72 dias vendo a mesma parede branca, 72 dias ouvindo sobre a morte dos 100 que não sobreviveram. Margaret, minha companheira de assento, era uma delas. Ela havia acordado no hospital com danos cerebrais severos. Havia caído em coma. 12 dias depois, desenvolveu uma infecção. 18 dias depois de nosso desastre, ela morreu. Você pode imaginar aquela culpa. Você sobrevive quando a pessoa sentada ao seu lado não sobrevive. Você fica bem. Você sai do hospital caminhando. Ela fica pior. Ela fica cada vez pior. Ela morre. E você está vivo. E você não tem respostas para o porquê. Recebi a ligação de Patrícia enquanto estava no hospital. Você está vivo, ela disse quando ouviu minha voz. Apenas essas 3 palavras. Depois começou a chorar. Chorar como nunca havia visto chorar. Quando finalmente saí do hospital, depois dos 72 dias, a vida havia mudado. A vida havia mudado em formas que eu nunca poderia ter imaginado. Eu havia desenvolvido medo de voar.
Isto é óbvio para a maioria das pessoas que sobrevivem a acidentes aéreos. Mas para mim, que havia viajado centenas de vezes, que havia passado basicamente metade da minha vida em aviões, isso era uma morte própria tipo. Minha carreira havia dependido de viajar. Minha carreira estava morta. Eu havia desenvolvido PTSD severo. Tinha pesadelos onde estava de volta no avião, caindo novamente. Acordava à noite suado, com meu coração acelerado, incapaz de respirar. Eu tinha problemas de relacionamento. Patrícia tentou apoiar-me. Mas como você apoia alguém que havia estado quase morto, que havia visto 100 pessoas morrerem, que havia feito as contas mentais e realizado que estava aqui por pura sorte? Pura sorte que poderia ter sido diferente se eu tivesse sido sentado os assentos atrás. Puro acaso que significava que eu vivia e Margaret morria. Encontrei um terapeuta que se especializava em síndrome do sobrevivente. Ela me explicou que o que estava sentindo era normal, que a culpa era uma resposta comum, que a depressão era uma resposta esperada, que minha vida nunca seria a mesma novamente porque eu havia experimentado uma morte simbólica seguida por uma ressurreição sem propósito aparente. Por que eu? Perguntei para ela centenas de vezes. Por que eu sobrevivi quando Margaret morreu? Por que eu merecia viver quando 100 outras pessoas morreram? Ela nunca me deu uma resposta satisfatória. Por que não há resposta satisfatória? Há apenas vida. Vida que você deve viver sem saber porque você merecia viver quando outros não. Eventualmente, aprendi a viver novamente. Não perfeitamente. Não completamente. Mas aprendi. Deixei minha carreira em consultoria. Comecei um trabalho que não exigia viajar. Era menos remunerado. Era menos prestigioso. Mas não exigia que eu entrasse em um avião. Comecei a trabalhar com grupos de apoio para sobreviventes de acidentes. Ajudei outras pessoas que haviam passado pela morte e vivido para contar, que tinham a mesma questão que eu. Por que eu? Ajudei a sua família a entender. Ajudei aqueles que perderam entes queridos a processar. Ajudei aqueles que haviam sobrevivido a compreender que a vida continuava, mesmo que não fizesse sentido. Thomas agora tem 34 anos, a mesma idade que eu tinha quando caí. Sophie tem 32. Eles cresceram com um pai que havia estado próximo da morte. Um pai que os abraçava um pouco mais apertado do que a maioria dos pais. Um pai que nunca esquecia de dizer "eu te amo" antes de dormir. Porque após estar quase morto, você compreende que as pessoas que você ama podem estar mortas amanhã. Você compreende que cada momento é precioso. Você compreende que você não deve assumir nada. Não assuma que terá outro dia, outro momento, outro "eu te amo" para dizer. Tenho 67 anos agora. Passei 33 anos vivendo com a realidade de que a morte estava a 500 pés acima do solo em 19 de julho de 1989. Passei 33 anos processando porque eu merecia viver quando Margaret não merecia morrer. Passei 33 anos explicando aos outros, aqueles que nunca passaram por isso, porque sobreviventes como eu parecemos às vezes tristes, às vezes assustados, às vezes como se estivéssemos vivendo em um mundo ligeiramente diferente do que aqueles ao nosso redor. Porque vivemos? Vivemos de pura sorte. Vivemos porque nos sentamos no lado direito do avião e não no lado esquerdo. Vivemos porque chegamos ao portão 5 minutos antes do embarque e não atrasados. Vivemos por razões que não conseguimos nunca compreender. E esse é o maior horror de um acidente aéreo sobrevivido. Não as queimaduras, não os ossos quebrados, não a dor física. É a questão sem resposta. Por quê? Patrícia faleceu há 5 anos. Câncer. Nada a ver com o acidente do avião. Mas ela havia permanecido ao meu lado durante todos aqueles 28 anos após o desastre, ajudando-me a viver com aquela questão. Quando ela morreu, chorei mais do que havia chorado quando o avião estava caindo. Porque ela havia sido minha razão para viver naqueles 33 anos. Ela havia sido a resposta para por quê. A resposta era porque ela está aqui e você pode amá-la todos os dias. Hoje, visito frequentemente o memorial do acidente do voo TACA 110. Há 100 nomes. Um deles é Margaret Shen. Margaret Shen Van Shen, a mulher gentil de 67 anos que estava viajando para ver seus netos quando a morte chegou. Eu coloco flores lá. Eu rezei. Não sou particularmente religioso, mas coloco flores e digo silenciosamente: desculpe. Desculpe que sobrevivi quando você não sobreviveu. Desculpe que a vida é injusta.
Desculpe por não poder responder ao porquê. A vida é aleatória. A morte é aleatória. Você pode estar no avião errado no dia errado, ou no avião certo no dia errado, ou no avião certo no dia certo. E ninguém sabe qual é qual até que é muito tarde. Isto é o que o acidente do avião me ensinou. Isto é o que os 72 dias me ensinaram. Isto é o que os 33 anos seguintes confirmaram. A morte está sempre a apenas alguns segundos de distância. A vida é uma série de momentos que poderiam ter sido seus últimos, mas não foram, por razões que você nunca compreenderá completamente. E você continua vivendo. Você continua respirando. Você continua amando aqueles ao seu redor. Porque é tudo que você pode fazer.